Podemos começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o ser, permanece por força do ressuscitado, luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Iluminados por essa luz do Senhor, iniciemos a nossa oração. Então, nós vamos continuar com o ofício divino. Eu não sei se a Cleidinalva ou a Laurita cantam a abertura? Não, Laurita não canta. Filho. Não canta. Ela... Cleidinalva, tu canta? Ou a Maria Rodrigues canta? Quem canta? Senão vamos só rezar. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Cristo é nossa Páscoa. A Deus louvação. Ao partir o pão, ele apareceu. Fica, Senhor conosco. Já escureceu. Nós vamos fazer uma breve recordação da vida, e a gente poderia fazer a recordação da vida de algum momento forte da nossa Semana Santa, da Semana Maior, e o que marcou na nossa vida essa Semana Santa. Nós que somos da igreja, assim, mas todo ano nós temos Semana Santa, mas todo ano a Semana Santa deveria mudar algo na minha vida de um ano para o outro. Nunca deveria ter a mesma Semana Santa, a de 2023, igual a de 2024. E aí, cada um que quiser fazer essa recordação da vida, eu estava na zona rural, e toda vez que eu vou para a zona rural, às vezes a gente vai preocupado em querer levar um bocado de coisa que ainda tem, que o povo lá vai estar na vontade de fazer as coisas. Mas ainda bem que eu fiquei feliz, porque o interior que eu fiquei, as pessoas participaram. Eram pessoas simples, mas estavam rezando com a gente e acompanhando. 2 interiores depois, eles estavam com um mundo de paredão. Parecia assim um festival, acredita? E os jovens, quase a gente não via na capela, porque estavam direto nesse estado desses paredões, que eu já estava até preocupado. Mas ainda bem que não mexeram com a gente. Mas para mim foi bom. Eu gosto de estar na zona rural com o povo simples. Assim, de viver da maneira deles. Maneira muito simples, fazendo a celebração que é possível, do jeito que eles rezam. Então, para mim, marcou muito minha vida. Eu cheguei no domingo de Páscoa, eu queria celebrar também a Páscoa na comunidade, né? Participar daquilo. Mas para mim foi muito bom. A única coisa que eu fiquei preocupado era com esse outro povoado, que era 2, 3 povoados depois, mas mesmo assim eu estava preocupado com esse rumo de paredão. Eu recordo todas as celebrações da Semana Santa, né? Foram celebrações, assim, todas a nível de paróquia, né? Todas as nossas celebrações este ano, nós fizemos a nível de paróquia.
e nos concentramos na matriz, né? Nos outros anos, a gente faz de forma itinerante, né? Esse ano não, a gente quis vir para a matriz e foram assim celebrações com tanta gente, com tanta participação, foram celebrações assim tão animadas que encheu o coração assim de praticamente todo mundo que estava ali, né? Até hoje a gente, quando senta com um com o outro, a gente comenta sobre isso, como foram lindas, participativas, como a gente saiu alegre, feliz, renovada da igreja, né? Então, foi assim uma semana muito marcante na nossa vida de comunidade. Obrigado, Laurita. Aqui em Buritiba foi linda também a Páscoa, a Semana Santa, as missas foram muito lindas. Mas o que me marcou mais foi no Lava Pés, né? Que teve os apóstolos, né? O padre lavando os pés dos apóstolos, mas aí ele chamou os coordenadores de grupo e botou para cada um lavar os pés de alguém da plateia. Aí eu achei aquele muito bonito, porque os coordenadores, né, mostraram que eles são simples também, igual aos outros. Que às vezes tem coordenador que é autoritário, né? Então aquilo me deixou mesmo assim, mexeu comigo, porque mostrou, né, que todos somos iguais, que nós estamos nos grupos é para servir um ao outro. Então eu achei o que me marcou e achei muito bonito. O restante foi tudo bonito, a missa do sábado, da Aleluia, foi linda demais. E aí também a Páscoa. Tudo foi perfeito aqui. O padre daqui usou muito da espiritualidade, né, no período da Semana Santa. Ele foi muito forte. Foi muito bom, eu achei bom. Obrigado, Dona Maria da Paz. Eu quero recordar desde o início da semana de mutirão de confissões, que foi uma semana muito cheia de Deus, povo procurando, necessitando, desejando confissão, né? E nós fomos aqui muito bem assistidos pelos os sacerdotes que vieram, né? Bastante sacerdotes, né? Não teve, assim, aquele tumulto, aquele exagero de ficar esperando de muito tempo, né, para se confessar. E o nosso padre, porque o padre Evandro, não sei se vocês conhecem, ele fez, né, aquele processo de confissão comunitária primeiro, aí depois nos dirigimos para a confissão auricular, né, a confissão com o sacerdote, mas foi muito positivo, né? E a partir daí foi só bênção, foi só graças, né? A segunda-feira a missa da bênção dos olhos, a presença do nosso arcebispo, foi tudo muito bom, maravilhoso. A gente percebeu, assim, a ação do Espírito Santo agindo em cada celebração, em cada ato. Coisa muito simples, mas num dedo simples Deus age, né? Como o Paulo mesmo falou. Na simplicidade, Deus vai fazendo, vai agindo. E eu percebi, né, que nesse ano, aumentou o número de pessoas aqui participando, né? Porque muita gente viaja nesse período, como a gente aqui é capital, muita gente vai para os seus sítios, para as praias, mas esse ano parece que diminuiu a quantidade de pessoas que viajaram. Ficaram bem mais gente, né, nas celebrações esse ano. Por isso eu recordo essa graça de Deus, que Deus vai fazendo a cada ano o seu amor, né, vai fazendo a sua graça, vai realizando esse percurso na vida de cada um que deixa, né, se deixa ressuscitar por ele.
É isso que eu partilho para vocês. Obrigado, irmã Rita. De nada. Disponha. Cleidinalva quer participar do momento da recordação da vida. Maria Rodrigues quer fazer um momento de partilha da recordação da vida. Podemos ir para o Evangelho. Eu me recordo assim, na Semana Santa, todo o período da Semana Santa, iniciando também, que né, a irmã Rita falou, o mutirão de confissões, achei muito interessante também, nunca mais tinha tido aquele mutirão. Muitas pessoas procurando se confessar, me chamou bastante atenção. Domingo de Ramos, muita gente mesmo, muita gente, que eu fiquei admirada, a multidão. Eu também fui para o sítio, mas eu fui só na sexta-feira. Só que lá também a gente parou. Não teve música paredão, ou alguma música que tinha era religiosa. Fizemos momentos às 3 da tarde, momento de oração. E depois retornei no dia seguinte, participei das celebrações. E também as celebrações foram bastante participativas. Achei interessante o número de pessoas nas celebrações. Obrigado, Cleidinalva. Maria Rodrigues quer partilhar, fazer a recordação da vida. Então, vamos ouvir o Evangelho. O Evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Ontem, a gente acompanhou os discípulos de Amaús, e hoje nós vamos ouvir, nesta quinta-feira, Lucas 24, de 35 a 48. Laurita, você proclama? O microfone, Laurita. O Senhor esteja conosco. Ele está Ele no meio está de no nós. meio de nós. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. 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 Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbou-se. Deixa eu só ver se está aqui. Não. Perturbado. Começa no 35. Começa no 35. Isso, 35. ótimo. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhes um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu à vista deles. Depois lhes disse:
Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem a Escritura, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Até aí. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória, Senhor. A palavra final do evangelho de hoje é: vós sereis testemunhas de tudo isso. Uhum. E aí a gente pode se perguntar, onde é que nós reconhecemos o ressuscitado? Em que situações a gente reconhece o ressuscitado? Aqui nós já colocamos um bocado de situações, as celebrações, a maneira da gente rezar, né? E aí, aqui ele vai dizer, e ele vai falando da Escritura, né? E aí ele fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E a irmã Rita está justamente estudando isso com a gente. Nós já passamos um bocado de coisa de Moisés, mas vamos entrar ainda mais em 2 livros. Depois nós vamos entrar nos profetas, vamos também trabalhar com a irmã os salmos, os livros sapienciais. E a Escritura é o lugar para a gente encontrar o ressuscitado. Quem não encontra o ressuscitado na palavra de Deus, está tendo alguma coisa errada, né, irmã? Não está sabendo fazer uma Exatamente. leitura, não está fazendo uma leitura da Bíblia com espiritualidade, está lendo como qualquer outro livro. Mas se eu É não verdade. ler, se eu ler com espiritualidade, com oração, eu vou encontrar o Cristo ressuscitado, o Deus da vida, lá na leitura da Bíblia que eu estou fazendo. Se é o Antigo Testamento, eu vou ver a experiência de Deus. Se é o Novo Testamento, como aqui é o Evangelho de hoje, é o Jesus ressuscitado, o próprio ressuscitado que está no nosso meio. Ele que abre a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. É assim que diz? Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia. Ele sempre cita as Escrituras, né? Ele sempre lembra para os discípulos. E até hoje tem pessoas que não acreditam no Cristo, estão esperando esse Messias. Tem lugares por aí, eu lembro das testemunhas de Jeová, e eles celebram a ressurreição, mas não com a ótica que nós celebramos a ressurreição. Eles celebram como se tivesse um acontecimento qualquer, não um acontecimento que mudou a história da salvação dos homens e das mulheres. Porque para nós mudou tudo, né? Ah, mas antes os outros eram mortos em cruz? Eram também, todo mundo lá naquela época era colocado em cruz. Mas a cruz de Jesus mudou a história. A ressurreição de Jesus mudou a história. Por isso nós estamos aqui fazendo esse culto bíblico, porque a gente quer justamente anunciar esse Cristo ressuscitado. Não sei se vocês concordam com essas coisas que eu estou dizendo. Fiquem à vontade para meditar também a palavra de Deus. Só dite alguns pensamentos. Eu concordo. Também eu vejo que aquele que não acredita na palavra, aquele que não vê Deus na palavra, ele nem tem como abrir o coração e os olhos para amar o que está diante, né? Então, a palavra de Deus nos dá esse discernimento. Abre os nossos olhos e abre os nossos corações para que a gente faça da nossa vida um serviço em prol do outro, né? Essa, assim, a força
Se a gente prestar atenção nos discípulos de Emaús, o grande feito deles foi fazer o caminho de volta, né? Se eles tivessem ido descansar, se eles tivessem marcado uma outra hora, talvez, mesmo sendo aquele número tão pequeno, alguém não teria voltado, né? Mas aí o caminho de volta, o reencontro com os demais, foi o que fez a diferença, é o que serve de exemplo para nós. Precisamos fazer o caminho de volta todas as vezes que, diante da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, a gente achar essa necessidade, né? A gente ver essa necessidade. Mais alguém? A irmã Rita? Eu quero chamar a atenção, né, com os olhos da fé, nesse versículo 44, que ele vai fazer vai abrir a inteligência, né, dos presentes para compreender, né, o que estava escrito na Escritura, a Escritura que falava dele, quando ele diz, né, olha, vocês estão lembrados quando eu estava com vocês, né, que as coisas, né, que eu falava ainda, né, estavam para acontecer, e que iria acontecer, né, e que era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito, né, sobre, aí ele vai citar, né, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, né. Ele vai fazer essa retrospectiva justamente para que os presentes abram a mente, né, compreenda aquilo que ele tinha dito antes e que não tinha, eles estavam com os olhos vendados e não conseguia compreender, né? E agora, né, com a ressurreição do Senhor, ele vai, o próprio Espírito Santo de Jesus vai abrir o coração de cada um deles, né? E vai falar dessa história. Bom, é verdade, se ele falou, né, que ia acontecer tudo isso, e hoje aconteceu. Então, o Senhor motiva, né, desde essa passagem aqui no 44, ele está motivando, está lembrando, está ativando a memória de cada um deles, para entender o que de fato ele falava, o que ele não tinha entendido, que agora os olhos deles serão abertos, né? Como também os nossos. Durante toda a nossa vida, a gente passa assim, que nem eles, com os olhos vendados. A gente passa pela palavra, né, mas não mergulha nessa palavra. E aí, né, tem um momento que Deus toca o coração da gente, como é agora nesse ensino, nesse estudo, nessa reflexão, para a gente abrir nossa mente, compreender, né, pela inteligência, o que está na Escritura. Esse processo todo que Deus fez, essa caminhada toda que Deus fez, né, nas Escrituras, somente para uma coisa, para a gente abrir os nossos olhos, perceber e compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito rico, muito profundo. E isso é diariamente que nós precisamos fazer essa experiência com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, com essa caminhada, né, que Ele nos convida a cada instante, caminhar com a Palavra, experimentando, vivenciando. É isso. Então, vamos continuar rezando o Pai Nosso, tendo presente a experiência do caminho. Os discípulos de Emaús estão a caminho. Caminho que todos nós fazemos é a experiência que Deus vai moldando no nosso coração, vai abrindo a nossa inteligência, vai abrindo a escuta da sua palavra e vai nos direcionando para a vida eterna. E aí a gente confirma e afirma. A Eucaristia é a presença do ressuscitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão Pão nosso nosso de de cada cada dia, dia, dai hoje. perdoai as Perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como nós assim como perdoamos nós a perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos Não deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, Mas nos mas nos livrai livrai do do mal. mal. Amém. 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 A oração diz assim: ó Deus da salvação, energia de vida, em tuas mãos entregamos este dia da ressurreição de Jesus, com a alegria do teu povo. Na festa de todas as igrejas, recebe a vida nova do que foram batizados. Dai-nos a graça de caminharmos sempre na luz do Cristo ressuscitado, a quem rendemos a glória e o poder, agora e para sempre. Amém. O Deus da vida, que pelo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscite desde já para uma vida nova e nos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para sempre seja Para louvado. sempre. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje eu rezei, na próxima os outros continuam rezando. Nós já temos um bom grupo aqui, irmão, conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos dar continuidade. Atraso. Então, boa noite, povo de Deus, mais uma vez, né? Mais uma vez, é uma satisfação imensa estarmos aqui caminhando nessa experiência de bebermos e de nos alimentarmos da palavra de Deus, né? Nós já estamos quase próximo ao final, né, desse primeiro bloco que nós estamos refletindo, estudando e rezando, né? Que são o bloco do Pentateuco. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão, nossos estudos e nossa compreensão no livro do Levítico. Mas até aqui, o que é que nós podemos aprender, compreender, né, e vivenciar na nossa vida diária? Que Deus, Ele caminha conosco. Ele caminhou com o povo, Ele escolheu o povo, e hoje Ele fez questão de caminhar, continuar caminhando conosco, né? Deus vai aos pouquinhos se mostrando, se revelando, né? Dizendo que está presente no meio do seu povo, né? Começou por Abraão, né? Depois veio Isaac e Jacó, né? E em seguida os patriarcas, os 12 patriarcas, né? As 12 tribos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E aí, a partir daí, eles fizeram o povo de Deus, aconteceu essa graça de serem considerados como um povo de Deus, porque antes das 12 tribos, esse povo pequeno não era considerado como um povo, porque eles não tinham estabilidade, não tinha um governo, não tinha um exército, não tinha nada. Então, a partir das 12 tribos de Israel, a partir dessas tribos que se reuniram, se organizaram, e formou-se um povo. Aí foi criado, né, um governo, né, uma ordem, e aí o povo é considerado povo de Deus, né? Então, essa caminhada do povo de Deus foi uma caminhada, como a gente viu, muito lenta, né, muitos anos, décadas, séculos, tempos e mais tempos, para que Deus fosse se revelando e para que, aos pouquinhos, eles fossem se mostrando, compreendendo a vontade de Deus na vida deles, né? Depois dessas 12 tribos veio, né, a experiência dele, do povo de Deus com o seu povo, através de Moisés, esse grande homem homem que é tido como um grande legislador, um grande profeta, que soube escutar a voz de Deus, né? Que soube ouvir a voz de Deus e atender aos apelos de Deus, para assim, com o objetivo de libertar o povo, né? Então, Moisés foi esse grande baluarte da história da Bíblia, da história do Pentateuco. Ele, né, como a gente já viu, ele foi esse grande homem responsável pela lei, é o homem da lei, né?
o homem que Deus revelou, né, através das tábuas, a sua vontade, os mandamentos, né, as normas, as regras, como o povo deveria ser melhor, deveria seguir. E essa caminhada, dentro dessa caminhada, Deus vai se revelando, vai se mostrando, vai se apresentando. Né? E dentro dessa história, é uma história, como a gente sabe, é uma história de dificuldades, de altos, de baixos, de negação, de afirmação. Deus o tempo todo faz aliança com o povo o tempo todo quebra essa aliança. Deus não desiste, Deus não quebra a sua aliança. Deus continua permanecendo com ele, com o povo, né? Porque por que ele permanece? Sabendo que esse povo, como diz lá no livro do Êxodo, é um povo de cabeça dura, é um povo difícil, um povo que não compreende a vontade de Deus, é um povo que está sempre regredindo, voltando atrás, né? Deus sabe disso porque foi ele que criou todo esse povo, e esse povo precisa, né, também aprender com as dificuldades, as quedas, né? Mas também com as alegrias, né? Os sofrimentos e as alegrias. Aí Deus vai deixando eles caminharem. Né? Deus caminha, como a gente viu, né, no livro do Êxodo, ele caminha com o povo o tempo todo, nunca desiste do povo, nunca deixa o povo na mão, né, lá no deserto. E nesta caminhada, Deus sempre promete o melhor para o povo, né? Que eles terão uma terra, e essa terra é uma terra boa, né? Como ele diz, uma terra que emana leite e mel, né? Leite e mel. A gente vai ver isso lá no livro, mais na frente um pouco, vai estudar sobre isso. Mas nesse bloco do Pentateuco, nós vimos mais ou menos isso, essa caminhada do povo. Que o povo que está sempre dizendo que quer servir a Deus, que quer ser fiel a Deus, mas, ao mesmo tempo, é um povo fraco, frágil, né, inconstante, um povo que facilmente desiste da presença de Deus, da vontade de Deus. É um povo muito parecido conosco, eu vejo assim, sabe? É um povo que tem a nossa cara, que a gente, de repente, está firme, forte, fiel, confiante, dizendo sim, mas, de repente, desmorona tudo, desiste, né? Cai, né? Aí não participa mais, não continua mais, desiste até mesmo do que estava fazendo. Esse povo é muito parecido conosco. Aí eu pergunto, será que Deus abandona a gente quando a gente acontece essa situação? Será que Deus deixa para lá a vida da gente? Né? Aí tem gente que diz que sim, Deus me abandonou, Deus abandonou minha família, está acontecendo tudo de ruim, meu marido não tem, perdeu o emprego, aconteceu um acidente com a minha casa, eu estou doente, Deus esqueceu de nós, Deus não quer mais saber da gente. Mas não é assim, né? Nós sabemos, nós que estamos nessa caminhada, estudando essa experiência, tentando entender essa grande experiência desse grande povo, que nós, graças a esse povo, nós conhecemos e temos experiência de Deus, é que a gente vai entender que não foi assim, que nunca será assim. Deus é amor. Uma coisa que a gente não pode perder o foco. Deus é amor, e por ele ser esse amor, ele permanece conosco, mesmo a gente dando as costas, dizendo não para Deus, né? Caindo. E o que acontece conosco, né? Os percalços da nossa história, da nossa vida, né? As dificuldades, isso aí não foi Deus que mandou, né? Não é Deus que manda, não é culpa de Deus. Né, da nossa humanidade, da nossa fragilidade, do que nós somos mesmo, né? A vida que nós vivemos, nós não somos anjos, ainda não somos santos, estamos nesse processo, estamos nessa caminhada ainda no deserto, né? A gente viu nas aulas anteriores, deserto que é isso mesmo, as dificuldades, e a gente tem que vencer, precisa vencer essas dificuldades. Muito bem, Regina, a gente precisa vencer essa dificuldade, né? Sendo firme, sendo forte, como Maria, mãe de Jesus,
de pé, né? Não desistindo, não fraquejando. Quando chegar a fraqueza, a dor, a decepção, né? A tristeza, a angústia, a gente lembrar disso, lembrar de Nossa Senhora, lembrar dos grandes profetas, grandes homens da Bíblia que não desistiram de Deus, né? É assim que a história começou, que irá continuar, e Deus não desiste, né? Então, nós tivemos todo esse percurso, né? Tudo isso, um pouquinho, o livro do Êxodo falou. E agora nós vamos entrar nesse outro livro, que já estamos quase terminando, só tem mais dois, né? É o livro do Levítico, né? O livro do Levítico é um dos livros também muito interessante para nós que precisamos entender sobre liturgia, sobre regras, sobre normas, sobre a questão da santidade. Tem muita coisa maravilhosa nesse livro, que nós conhecemos como o livro do Levítico. Mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Que no livro do Levítico, né, ou seja, no coração da Torá, que é os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, né, no coração da Torá, esse livro, o livro do Levítico, ele é o centro literário, teológico de toda essa experiência, de todo o Pentateuco, né? Por quê? Porque tem um grande convite, não sei se você já viu, né? Eu peço até para você abrir no capítulo 19, no versículo 2. Tem um grande convite para o povo, né, daquele período, e um grande convite para cada um de nós. No Levítico 19, e no versículo 2, que é o convite de ser o quê? Ser santo, né? Ser santa, ser santo. Então, esse grande convite, ele une, ele junta, né? Ele reúne toda a experiência do povo de Deus, né? Para, né, junto de Deus, e traz para Deus, né, essa experiência, a caminhada. Não tem outro caminho, não tem outra saída para o povo, e para você e para mim, é ser santo. Né? Então, quem puder abrir o capítulo 19, quem já abriu o versículo 2, pode até ler para mim, para a gente, abrir seu microfone e ler, por favor. Maria da Paz. Recomendações morais, culturais e éticas. Javé falou a Moisés: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: sejam santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Olha que coisa linda, né? Isso aí é o centro, é o conceito central da vida do povo escolhido por Deus. Né? O único desejo de Deus para esse povo, o único desejo de Deus para a igreja hoje, para você, para mim, é nós buscarmos esse caminho de santidade, é sermos santos. Por quê? Porque Deus é santo. E se nós fomos criados, né, fomos seres criados, imagem e semelhança desse Deus, nós temos essa centelha de Deus dentro de nós. Então, o que é que falta para nós? É nós percebermos e buscarmos essa santidade. E abraçarmos esse grande convite do livro do Levítico. Convite para sermos santos, né? Sermos santos. Tem até um santo, não sei se vocês conhecem, São João da Cruz, que ele diz assim, né? Que o caminho para a vida cristã é ser santo. E ser santo não é nada mais nem nada menos, segundo São João da Cruz, é viver 100% a humanidade, ser humano. Ser santo é ser humano. Quando você se torna humano, você se torna uma pessoa mais flexível, mais vulnerável, mais simples, mais humilde, mais servidor, como Jesus foi, né? Ser de servos, né? Servir, né? Faça como eu faço, sirvo, né? Lavo os pés, então eu faço o mesmo. Isso é ser humano. Então, quando você se torna humano, na ajuda, na contribuição, né?
na sinceridade, sendo justo, justa, você está caminhando, trilhando esse caminho da santidade. Ser santo, né, segundo São João da Cruz, e os próprios evangelhos, não é estar 24 horas rezando, não, gente. Isso é um caminho para a santidade, mas isso aí não é ser santo. Ser santo, viver o caminho, buscar o caminho da santidade, é ser 100% humano. E ser 100% humano é viver a vida que Deus, que você escolheu, que Deus concedeu a você, a vida de matrimônio, a vida familiar, a vida pastoral, né? Sendo simples, né? Sendo desprendida, sendo justa, né? Vivendo a justiça, vivendo a graça do amor e do perdão. Isso é ser santo. Dentro desse contexto que São João da Cruz ensina para toda a igreja, né, um grande santo. E também o próprio livro do Levítico, né? Ele vai dizer essa experiência. Olha, não tem outro caminho. O caminho é buscar a santidade, na simplicidade, no dia a dia, né? Então, é interessante isso, não sei se vocês acham, né? Então, esse livro, ele vai trazer o quê? Muitas instruções, né, sobre o quê? Sobre os sacrifícios dos sacerdotes, sobre a pureza, como você deve se comportar, sobre as relações comunitárias. Por isso que eu digo, esse livro, Levítico, ele é muito importante para nós como cristãos. Ele vai nos ensinar a compreender como é que nós devemos viver, né, hoje, e compreender como é que o povo de Deus viveram dentro das instruções que foi dada pelos sacerdotes da sua época e que também serve para nós hoje, né? Não é algo obsoleto, ultrapassado, mas esses conceitos também é para nós. Ser santo é para a vida toda. Ser santo, viver as instruções, né, que Deus colocou a partir desse livro, dos outros livros da Bíblia, por exemplo, do Gênesis, do Êxodo, a Levítico, Número, Deuteronômio. É isso, né? É preciso a gente viver. Então, esse conceito está no centro do livro do Levítico, né? Deus não só convida, como eu coloquei aqui, a sermos santos, né? Podemos até conferir também esse versículo, Levítico 11, 45b, né? Para a gente testificar essa questão, porque ele trabalha muito, o Levítico, dentro da sua obra, ele trabalha o centro de sua obra, que é buscar a santidade. Quem puder abrir aí no 11, Levítico 11, 45, bem, por favor. Ele convida a sermos santos. E também o convite, quando a gente aceita, ele pega essa deixa e nos santifica. Nos leva a ser santo. Pode ler, minha querida? Pode ler, por favor. Eu sou Javé, que eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Só o 45? Só o 45. Olha aí, o que ele diz? Sejam santos, sede santos. Ele dá um exemplo dele. Se nós estamos disponíveis para servir a Deus, o caminho é esse, é ser santo. Aí eu pergunto na sua concepção, do que você viu agora, você concorda? Ou tem outro conceito de santidade na sua cabeça? Ser santo é só rezar, ir para a igreja e rezar, acordar de madrugada e rezar, né? Passar a madrugada, tirar seu sono e rezar. É também isso, ou não é isso, ou é mais do que isso? O que vocês acham? Eu sei que é difícil ser santo. É fácil ou não mas é difícil, mas é possível? A pergunta é essa. É possível? É possível. Quando você cuida de alguém, né?
cuida da sua família, cuida de alguém enfermo. Quando você consegue conviver com uma pessoa difícil, um filho seu, caso esteja, ou alguém da família seja voltada para um vício, e você consegue conviver com ela. Isso não é ser santo, não? O que é que vocês acham? Isso não é caminhar na santidade, não? Compreendendo, né? Acolhendo aquela pessoa, né? Porque o que está acontecendo com ela não é ela, é só uma situação. Né? Quando a gente entende isso, vamos dizer que alguém da sua família, seu esposo, seu filho, tem um vício, mexe com droga, ou é bebida, né? Bebe, e você consegue... O cuidar do diabético também. Hã? Como é? Cuidar do diabético também. Pronto, cuidar de uma pessoa enferma ou um idoso, que muitos hoje em dia colocam eles no asilo, quer nem saber em casa. Quando você consegue conviver com a dificuldade da vida, isso não é caminhar na santidade? É sim. Né? Isso aí é ser santo também, é caminhar na santidade, é estar a caminho da santidade. Quando você consegue ser justo, diga. Assim, também trazendo assim para algo assim que a gente luta, né? Enquanto cristão, para questão de pecado, né? Quando a gente luta para não cair no pecado, quando a gente faz essas batalhas também, é uma busca pela santidade, né? Porque a gente tem as nossas lutas pessoais, né? Isso também conta. Interiores, né? Interior, isso, as lutas interiores que a gente tem, porque cada um sabe de si, sabe quais são suas qualidades, mas também sabe quais são os seus defeitos, aquilo que precisa ser moldado, né? A gente falou no início da aula, falou de barro, falou, né, dessa mão de Deus, né, que age como esse oleiro, como médico. Então a gente sabe onde a gente precisa, qual é a área da nossa vida que ainda não está ainda que precisa, né, desse olhar, né? Isso também é uma busca. Interessante também, não sei se estou errado, é que o livro do Levitas é um livro de leigos. Levitas, quer dizer, são leigos e leigas, né, daquela época, que buscam a santidade, que fazem esse caminho, né, para, como diz lá, o conceito central da santidade. Deus não só convida a sermos santos, mas nos santifica para sermos santos. Ele vai nos santificando, né, com a nossa vida. Eu acho bonito quando João Paulo II falava para os jovens, também Papa Francisco, e eu vi um texto uma vez falando assim, santos de calça jeans. E eu conheci... Tem um livro. Né? Tem um livro, né? Tem um livro. Isso. E eu lembrei de um missionário que trabalhava com a Agenda Santas Missões, ele gostava de andar descalço. Para todo lugar que ele ia descalço. Até no dia do casamento dele, ele casou junto com a mulher descalça. E a mulher começou a acompanhar ele, né? Sempre descalço, para outro lugar que ele ia. E eu achava, meu Deus, ali é um caminho para a santidade. Aí tinha gente assim, mas esse homem não bota uma sandália? Esse assim, é um caminho que ele achou para a santidade. Cada um vai encontrando. Na minha realidade. Às vezes eu estou de jeans, eu estou de sandália, eu estou sem sandália. É aquilo que disse aí os anjos, né? Cada um sabe onde é que o sapato aperta, como é que eu preciso viver essa santidade. Como é que eu preciso viver? Porque o mundo está aí, oferecendo muitas coisas. Aquilo que eu estava dizendo na Semana Santa, onde eu estava, 2, 3 povoados depois, cheio de paredão. Quem queria paredão, estava lá os paredões tocando o dia todo. Quem fez a opção de ficar na comunidade foram as mulheres, as senhoras. Os jovens fizeram a outra opção. Mas aí é a opção que você faz, né? As escolhas. Acho que a santidade mexe muito. É verdade. Com opção, com escolha de vida, né? Decisão, né? Uma decisão também. A santidade é uma decisão. A santidade depende muito de cada um querer. Depende do seu querer. Você está me ouvindo? Sim. Estamos. Eu costumo dizer, a minha conexão aqui está um pouco fraca,
Aí ele fica o tempo todo caindo e voltando, o tempo todo, mas vai dar certo. Pode dizer, Costumo dizer que a chave que abre a porta do céu, da santidade na minha vida, está no bolso do meu irmão, né? Assim, realmente. Cristo doou-se por amor, e amor incondicional. Cada vez que você se coloca à disposição para cuidar de um idoso, de um doente, de um viciado, seja em que tipo de drogas for, porque não tem uma melhor do que a outra, as que viciam, todas elas trazem as suas consequências, né? Então, ali também a gente está se doando com tudo que a gente tem, na esperança de ajudar, sem querer nada em troca, né? Aí está, assim, eu acho que o fundamento do cuidar. Você cuidar porque se vê naquele momento mais forte e sabe que aquilo que você está fazendo, de certa forma, embora não sendo reconhecido, embora não sendo visto, embora sendo visto com outros olhares, mas é para o bem, né? Quem está sendo cuidado. Então, o santificar, eu acho que ele acontece na nossa vida nessa proporção, nesse caminho, né? No doar-se pela necessidade do outro, sem querer depois ter em troca aquilo que você fez. Né? Isso é caminho, você está trilhando o caminho da santidade, né? Ser de santo, nessa experiência, né? Exatamente. Aí vamos voltar à questão aqui do título, né? Do título do livro, né? Chamado Levítico. Paulo já mencionou alguma coisa. Em hebraico, né? No hebraico, como a tradição judaica, né? Atribui o título do livro, de qualquer um dos livros, né? Nas Sagradas Escrituras, a primeira palavra que abre o texto. E a primeira palavra que abre o texto do livro do Levítico, abra aí sua Bíblia, como é que é a primeira palavra que abre o livro do Levítico? É justamente essa palavra aqui. E chamou, é isso? Você confere? Abriu sua Bíblia aí, o livro do Levítico? O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda de reunião. Então, a primeira palavra é e chamou, né? Ele chamou. Então, o nome do livro na literatura hebraica, para o livro, para o Pentateuco, é chamou. Agora, claro, né, que a própria versão, a versão grega, né, ou a versão dos 70, né, da Septuaginta, e a versão latina, né, a Vulgata de São Jerônimo, ele optou por um nome, né, que descrevesse o próprio conteúdo do livro, né, do Levítico, né, que estava ligado justamente à questão relativa às leis, né, ao culto, né, a questão do presidio, né? Quem é que preside, que era presidido a todas as leis e o culto na época era presidido pelos sacerdotes levitas. Por isso que eu coloquei essa pergunta aqui: por que Deus escolheu os descendentes de Levi e não os outros para servirem no templo, né? Aqui eu tenho essa imagenzinha do templo aqui, como aconteceu, era dividido o templo, né? Por que ele escolheu Levi? Né? Porque Levi, né, é a tribo que foi atribuído, né, para eles não terem herança, nem um pedaço de terra. A única herança que foi distribuída para eles a herança deles era o próprio Deus, né? Eles serviam no templo, eles viviam ao redor do templo, próximo ao templo, alguns moravam no templo, como, por exemplo, Samuel, né? A gente vai ver. Samuel é um exemplo disso. Samuel era um sacerdote que viveu no templo.
Os outros sacerdotes também viviam ao redor do templo e eles não tinham podemos dizer, terras, né, bens. O único bem maior deles era o servir a Deus, né, estar a serviço de Deus. Por isso que a Vulgata e a tradição grega, elas atribuem ao próprio nome do sacerdote, da tribo do sacerdote. Qual a tribo? Tribo de Levi. É um dos filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então, aí botou, Levítico vem de Levi, né? Do servir, aquele que serve, aquele que está disponível para o Senhor, aquele que está exclusivamente a serviço do Senhor. Entenderam a dinâmica aí? Por que o nome Levítico? Podemos passar, Paulo, por favor? Ficou claro essa questão aí do o nome? Então, esse livro ele é de caráter quase exclusivamente legalista. Por quê? Porque é um livro cheio de leis, de normas, de regras, né? Como deve atuar no tempo, como deve se comportar no tempo, como deve acontecer o culto, como deve acontecer, como deve ser organizado o culto, viver com as roupas dos sacerdotes, né, a vida, tudo como deve ser, né? Então, ele é completo, né, de leis. Por isso que chama, que é um livro praticamente legalista, né? Cheio de leis, trazendo leis que ajudariam o povo a refletir a experiência do caminhar como para a santidade, né, do ser santo, né? É isso que o livro do Levítico vai ensinar. Ele é um livro, como eu disse, já acabei de dizer, né? Livro chamado Livro dos Sacerdotes. Vai apresentar principalmente as leis, né? O culto, né? Como é que deve ser. Também como é que deve acontecer o ritual dos sacrifícios, né? As cerimônias de investidura dos sacerdotes, a aplicação do grande sacerdote Arão, né, dos seus filhos. Também ensina como deve viver, né, o próprio povo a partir das normas, das regras, né, referentes ao puro e ao impuro. Então, é cheio de leis, cheio de regras, cheio de normas. Quando você lê, você diz, que coisa chata, só repetindo. Não é, porque foi a melhor forma que o autor encontrou para dizer como é que nós devemos ser santos. Só isso. Devemos viver a santidade. Né? Sobre essa forma, é melhor a gente viver assim a gente não cai, a gente não foge, a gente não desvia, né, da própria aliança, né, do servir ao Deus, ser santo nessa caminhada. É interessante, eu acho isso, gente, porque é uma forma de educar o povo. É uma forma de educar o povo. Porque se você vai perceber durante todo o percurso do estudo da palavra, que tem palavra que diz assim, Deus castigou o seu povo, Deus castiga. A maneira assim, interessante que ele usa, né, didático, de dizer como é que Deus chama a atenção, como é que Deus corrige, é castigando. Então, a compreensão da palavra castigar, né, na concepção do povo antigo era isso, Deus castiga. Então, Deus, ao castigo, quer dizer, eles entenderam correção, né, cuidar, né, como castigo. E a gente entende hoje a palavra castigo tem uma outra conotação, um outro entendimento, não é isso? Castigar é aquele que está, né, maltratando, está, né, castigando a pessoa, né? Aí, na compreensão da palavra de Deus, do Antigo Testamento, quando ele diz que Deus castigou, né, Deus dá o castigo, é a forma dele entender que Deus está cuidando, está corrigindo aquelas falhas, aqueles erros. Entenderam, pessoal? Eu mesma aprendi na minha catequese, quando eu era criança, que Deus castigava. Aí, o que foi que eu criei na minha cabeça? Um Deus bem distante, um Deus rigoroso,
Um Deus que eu só olhar para ele já estava me castigando. Quer dizer, eu criei esse distanciamento, né? Então, quer dizer, a minha catequese não tinha compreensão disso? Não tinha. E muitos de nós hoje não temos ainda compreensão disso, e dizer, menino, não faz isso que Deus castiga. Quer dizer, colocando assim um peso enorme na cabeça da criança, do outro, dizer que Deus castiga. Em outras palavras, você está chamando Deus de quê? De general, de policial, de mal. E é uma forma de distanciar Deus do povo, Deus daquela criança. Eu digo isso por experiência própria, né? Quando eu aprendi isso na catequese, eu não queria nem saber de Deus, eu tinha medo de Deus. E eu acredito que vocês também aprenderam isso, não foi não? Tá dentro da catequese de vocês, da antiguidade. Hoje a IPC veio assim, um presente grande para nós, para tirar tudo isso, né? Vocês compreenderam? Foi isso que aconteceu com vocês, que comigo aconteceu isso, gente. Depois de ano, é que eu fui compreender, né, como é que era Deus. Deus não era isso. Deus não é esse general, esse castigador, essa pessoa rigorosa que pune, sabe? Eu passei a vida, muito tempo da minha vida assim, bem distante de Deus, porque eu entendia Deus assim. E a gente não pode fazer isso na vida daqueles que a gente cuida, acompanha, ensina, né? Mas sim ensinar como é que é Deus. Mas a gente só pode ensinar como é que é uma pessoa se a gente tiver experiência com ela, não é verdade? Se você tem uma experiência com ela, aprende como é que ela é, aí você é capaz de dizer, bom, essa pessoa é assim, 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 né? Mas quando a gente só ouve falar, né, que é assim, mas com preconceito negativo da pessoa, a pessoa vai criando resistência a essa outra, não é isso? Você não concorda? É assim que muita gente aprendeu como é que era Deus, diga. Pode dizer. Aí, lembrando nessa questão, né, de como é apresentado para nós Deus na catequese, que também a minha não foi diferente, e aí eu lembrei também o tanto da nossa visão, o conceito de santidade estava distante, né? Ser santo é preciso ir para o céu, é preciso morrer, é ser mártir e tal, e a santidade aí nas dimensões da nossa vida, né? Uhum. Você vê, para descer céu, você não precisa morrer. Você precisa fazer o bem, você precisa só amar e perdoar. Ser santo é só isso. Quando a gente ama, a gente perdoa, a gente respeita, né? Nasce esse espírito de respeito, de amor, né? De simplicidade, de servir o outro. Aí isso é ser santo. É muito interessante, né? Essa visão e essa concepção que a gente precisa ter de Deus a cada dia e de santidade, que antigamente não se passava, né? Não se ensinava esse Deus próximo. E isso distanciava Deus da pessoa, né? Era um Deus bem distante, um Deus ruim, né? Um Deus mau, né? Aí como é que a pessoa pode ter uma experiência com Deus desse jeito? Nunca tem, né? Nunca tem. Está chuviscando. Então, a experiência de Deus que hoje, graças a Deus, a palavra vem abrir a nossa mente, a compreensão é que Deus é um Deus próximo, um Deus que ama, um Deus que acompanha a gente. Não precisa a gente querer ver. Diga. Alguém quer falar? Assim, a gente precisa conhecer, né? Porque a gente conhece, a gente vê a sua dimensão da sua misericórdia, né? Então, ele não castiga. Para isso, a gente precisa realmente conhecer. A gente precisa ter uma experiência íntima com Deus. E como é que a gente pode ter uma experiência íntima com Deus? Através da palavra, através da oração, através da Eucaristia, né? Através da vida comunitária, do servir. A gente está tendo experiência com Deus assim, né? Então, a gente vai se aproximando dele, né, a cada instante. É por isso que eu coloquei essa experiência aqui, que da gente, e vocês vão lendo o livro e vão entendendo, né? Pode, muitas vezes, se torna muito chato você ler o livro do Levítico, porque tem só regras, normas,
como deve acontecer, como deve ser assim, assim, assim. Aí você diz, que coisa chata, mas é isso que a gente precisa viver, é a nossa vida também. Nós precisamos, né, de normas, de regras, né, para a gente caminhar nesse caminho de ser santo. Né? O objetivo dele, todinho, era para eles chegarem à santidade. Né, de normas referentes ao puro e ao impuro, que é lá no capítulo 11 até o capítulo 15. É só ensinando, olha, vocês caminhem por aqui que vocês vão conseguir ser santos. Diga, alguém vai querer falar? Eu dei assim, uma breve leitura e uma tem duas câmeras ligadas, não dá para entender. Agora, dois microfones ligados. Por favor, né? Se organiza aí, diga um de cada vez para a gente entender. A Simone e a Felina. Diga, Felina. Depois a Simone. Eu vou desligar aqui, é porque tem um probleminha aqui. Estou desligando aqui. Tá. Diga, Felina. Não entendi também. Não. Peraí. Não, eu falando assim, que fiz uma leitura de Levítico, e a leitura estava assim, realmente chata, como a senhora estava falando. Eu não estava tendo esse entendimento. E depois da publicação da agora, né, eu clareando, né? A gente foi vendo realmente que ali é um caminho que a gente percorrer para a santidade. Esses pequenos atos de amor. Graças a Deus. Graças a Deus que abriu a sua mente agora para compreender. Gente, eu conheço gente que leu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, quando chegou no Levítico, não leu mais. Quando chegou no número, parou. Não consigo mais, não. Mas por quê? Porque parou? Porque não entendeu nada. Porque não teve uma formação dessa, uma aula dessa para compreender o que é que está por trás, o que é que o autor quer dizer, quer ensinar. Graças a Deus que vocês estão aqui e estão entendendo. Graças a Deus. Mas alguém partilhar? Todo mundo já leu aqui o livro do Levítico? E gostou ou não gostou? Quem não leu ainda? Quem não leu, por favor, se comprometa a partir de hoje, lê. Na então, verdade, podemos passar, Paulo? Na verdade, ele é um livro que enfada mesmo, ele é enfadonho. Se a gente for levar ele ao pé da letra, fazer uma leitura, né, assim, bem rigorosa. Agora, quando a gente abre a mente para buscar o rosto de Deus lá, aí a gente melhora, né? Aí a gente vê que a gente tem vontade de terminar de ler o livro para ver onde vai chegar, né? A gente faz comparação daquele tempo com o nosso, a gente vê a dificuldade e assim, a diferença, que não é tanta daquele povo para nós, mas a gente consegue ver pela forma como as coisas são citadas, né? A gente se compara, se coloca lá naquele meio, fazendo uma contextualização, né, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos problemas, e aí a gente diz assim, parece que estavam escrevendo, era para nós. É verdade, gente. Isso é verdade. Então, esse livro, o livro do Levítico, o autor ele dividiu em duas partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 16, e do capítulo 17 até o capítulo 26, né? Vocês estão vendo aí o roteiro, né? Que na primeira parte do capítulo 1 a 16, do 1 até o 7, ele vai falar de quê, né? Vai falar dos sacrifícios, como é que deveria o sacerdote, que tipo de sacrifício, né? Qual é o sacrifício que agradava a Deus, o que é que não agradava a Deus, vocês vão ler e vão percebendo, né?
a melhor forma de servir, de estar na presença de Deus, de agradar a Deus, né? Do 1 ao 7 é isso. E do 8 até o 10, do capítulo 8 até o 10, ele vai falar do viver sacerdotal, do que é ser sacerdote, como é que o sacerdote deve se comportar, se organizar, de viver essa experiência da lei, né? E viver a experiência do culto, servindo ao povo, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15, aí entra essas instruções chatas de entender, vai falar das instruções sobre o puro, a pureza, sobre a impureza, né? Porque na concepção dele, daquela época, o que era, tinha separação do que era puro do que era impuro, né? Do que era bom do que não era bom. Por que que ele falava do puro e do impuro? Porque, gente, naquela época, não existia, né, médico, não existia hospital, não existia nenhum sistema de saúde. Então, o sacerdote era tudo. Era sacerdote, era médico, era tudo. Era a forma de ajudar o povo, era uma forma de construir a vida do povo. Então, o que eles percebiam que fazia mal era impuro. Então, para evitar o impuro, para eles adoecerem, né? Porque eles eram um povo muito organizado, né? Então, eles diziam, não, isso aqui não pode, porque é impuro, pode prejudicar vocês. Quer dizer, eles tinham cuidado, tanto com a questão da lei da sanidade, né? A lei sanitária, questão sanitária, a questão de saúde e a questão espiritual. Ele ligava tudo isso, quando ele vai falar do capítulo do 11 ao 15, sobre essas instruções da pureza e da impureza, vocês vão percebendo claramente, só quando lê, vocês vão percebendo como é que é a experiência, né? Porque o único caminho que eles encontravam era esse, de ajudar o povo a se tornar bem, a ser saudável, e não adoecerem e morrerem, como acontecia muitas mortes, que não existia médico, né? Por exemplo, a questão da cirurgia da fimose, né? Que vocês sabem dessa realidade, que é, né, a circuncisão, que a gente chama, a circuncisão que foi uma das principais aliança que Deus fez, né, com Abraão, né, que é a aliança que foi a partir de Abraão que começou, justamente a preocupação desta questão da cirurgia, né, que a gente chama cirurgia hoje, era para manter, né, a saúde na hora de procriar, né? Porque o importante era gerar muitos filhos. E se houvesse algumas impurezas no ato sexual, no caso, né, no prepúcio no sexo masculino do homem, aí jogava dentro da mulher e ia acontecer muitas doenças dentro da mulher, e a mulher poderia morrer, e morria o filho e não tinha continuidade da vida, né? É muito interessante. Isso aqui é um assunto que a gente discute para ser discutido por muito tempo, né? Muita calma, Dá um tranquilidade. curso, né, irmã? É um curso, né? Com mais curso. calma, mas só para vocês terem ideia, mais ou menos, sobre o que é puro e o que é impuro, né? Eles cuidavam de tudo, da saúde física, para a saúde mental, a saúde espiritual, do todo, né? É interessante isso, né? No capítulo 16 do Levítico, né, ele vai falar sobre essa questão do ritual, né? Do dia da expiação, da organização, né? Das prescrições para o dia dessa expiação, de corrigir o que está em pecado, né? O que está impuro, tem que ir nesse período agora das prescrições, que ele vai falar do ritual, tem que comparecer esse ritual, oferecer uma vítima, aí vocês vão percebendo isso, né? E no capítulo, aqui, né, 17 a 26, aí sim, né, que é a segunda parte, do 17 ao 26, é a grande parte do livro, que é dividido dessas duas partes. Então, aí é onde está o código de santidade, né? Do 17 ao 26, a lei da santidade. Aí ele vai trabalhar, o autor vai trabalhar sobre isso, né? E vai focar toda a vida do povo dentro dessa experiência da lei, do código de santidade, né? Justamente do 23 ao 25,
ele vai falar dessa questão dos sacrifícios, né? O calendário da liturgia, né? Sobre a organização litúrgica, né? O capítulo 20, do 21 ao 22 vai falar sobre a questão do sacerdócio, novamente vai voltar nessa questão, né? Também do 18 ao 20, né, vai falar ainda sobre essas questões das prescrições, né? As prescrições da pureza sexual, da pureza moral, né? E vocês vão entendendo isso aí, que tudo isso é em prol do foco principal, que é o código de santidade, ser santo, né? Ser de santos como meu pai é santo, né? Como eu sou santo, né? Aí, no versículo 17, vocês vão ler lá, interessante, ele vai falar sobre as prescrições sobre o sangue, né? Por que sobre o sangue, né? Vocês vão ler e vai ser interessante isso daí, porque o sangue para o judeu é sagrado, porque o sangue, porque a vida, né? A vida do ser humano, né? O sangue diz que a pessoa está viva, né? Não está coagulado, né? Está vivo. Então, o sangue é vida para o judeu, sangue é vida. E você, né, se contaminar com sangue, se você, né, a mulher, no caso da menstruação, né, que está no período, se ela expelir o sangue próximo ao homem, ou então o homem sentar, ele vai ficar impuro, porque ela derramou sangue, ou seja, derramou a vida. Quer dizer, é interessante essa questão, né? A questão do puro e do impuro, né? Essas prescrições sobre o sangue, porque eles tinham na mente dele esse foco, que se você derramou sangue, você está destruindo a vida. Sangue é vida, e faz sentido, não é? Você não acha, não, que faz sentido? Eu acho interessante sobre essa concepção dele sobre a vida relacionada com o sangue e vida, né? Por isso que eles não comem, né, animal que no caso, né, que é derramado sangue, não como sangue de animal nenhum, né? Aí vai. Por quê? Porque eles têm essa questão da lei sobre o sangue, que é vida. E no 26 ele vai quase que encerrar o livro falando sobre as bênçãos e sobre as maldições, né? Bênçãos e maldições que Deus, né, abençoa, e, né, as maldições que não é bem dito, né, que não está aqui, não caminhou nos caminhos das bênçãos, então está vivendo sobre as maldições. Vocês vão ler e vão entender também isso daí. E no último, né, é a questão as condições, né, para o resgate de uma pessoa, dos animais, dos bens consagrados a Javé, ou seja, o cumprimento dos votos, né. Então, é muito organizado, gente. A gente percebe, quando vocês vão ler, você vê como o autor do livro do Levítico, ele teve essa preocupação de se organizar, de ensinar a vida, como é que o povo deveria viver para viver feliz, viver bem, viver no caminho de santidade. E que também, como foi falado aqui, não é diferente da nossa vida. O nosso caminho de batizado é esse, não tem outro caminho. Vocês concordam? Concordo. Agora é só pôr em prática, pegar esse material e vai lendo devagarinho. Se houver alguma dúvida, anota. E na próxima aula a gente tira a dúvida. Vocês concordam com isso? Levítico já tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quem já leu pode partilhar sua dúvida. E quem ainda não leu, vai ler e vai anotar, né? A verdade é essa. Porque o convite para nossas aulas é a gente ler. Se a gente não ler, gente, a coisa vai ficando mais complicada. A gente não vai entender muita coisa, não. Ou não entender nada. E nem vai ter pique para terminar, né? Eu fiquei muito feliz, acho que essa Simone que falou, né, que ela leu, mas não entendia nada, agora que clareou. A gente lê, a gente não entende, mas depois a gente volta, agora está entendendo. Vai entender melhor. Certo, gente? Dúvida, pergunta sobre o Levítico? Então, são 27 capítulos. Podemos Só passar? 27. Só 27. 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
Pode passar, Paulo, por favor? Números. Deixa eu baixar isso aqui. Agora vamos, né, para o nosso querido, outro livro também que muita gente não entende muita coisa, né? Livro dos números, né? Dos números, em hebraico, Bemidabá, né? Ou seja, significa essa palavra hebraica, Bemidabá, né? Que ele começa, abra aí o livro dos números, como é que começa o livro dos números? A gente já aprendeu que na Bíblia hebraica, o nome do livro começa pela primeira palavra que tem no início, não é isso? Eu ensinei? Olha aí na sua Bíblia, o que é que tem? Sim. Abra aí sua Bíblia e olha aí. No primeiro dia do segundo... Cadê meu microfone? Tá aí. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na Pronto, no tenda de deserto. reunião. Uhum, exatamente. Olha, aqui tem, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, aqui está mais em cima. Na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída dele e da terra do Egito. Então, começa no deserto, a palavra é essa, né? Então, no deserto. E né, na Bíblia grega, e na Bíblia latina, né, a gente foi preferido colocar, São Jerônimo primeiro colocar, a palavra números, né, que também tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o contexto de todo o livro. O livro dos números, né, faz a ponte entre o livro do Êxodo e o livro do Levítico, ou seja, a saída do Egito e a proclamação da lei do Sinai, no Sinai, né? E o Deuteronômio, né, ele vai falar dessa questão da despedida, como a gente vai ver na frente um pouquinho, na fronteira da terra prometida, né? Mas aí o livro do Número fica nesse meio, entre a saída do povo do Egito e a caminhada no deserto, né? E o encontro de Deus, a proclamação da lei, né, de Deus, lá no deserto, no Monte Sinai, entenderam sobre essa questão? Então, é nesse intervalo entre a saída do Egito e o encontro de Deus no Sinai, né, Deus se revelando. Então, principal lição desse livro, né, são o quê? O que o livro vai tratar? Das instruções, né, da lei, né, a lei de quem? De Deus, que o povo precisa aprender, né, caminhando dentro dessa lei, né, e dentro dessa lei, nós sabemos que cada conflito, né, vai fazer o povo compreender, vai fazer a cada um de nós compreendermos melhor que Deus espera, né, de cada um. Porque a gente sabe que dentro na dor, na dificuldade, que a gente se torna mais sensível, né, se torna mais humilde, o orgulho baixa, quando a gente, né, na dor, na dificuldade, o orgulho baixa, a prepotência cai, a gente se torna mais humilde, e aí começa a compreender o que é que Deus está esperando de nós, o que é que Deus quer de nós. Foi da mesma forma, assim, que aconteceu com o povo de Deus, né? Quando o povo realmente passou por essa dificuldade no deserto, aí as instruções da lei, e Moisés foi dando as instruções, e o povo, pelo sofrimento, foi realmente reconhecendo, compreendendo, né, a presença de Deus e a espera de Deus, né? Aqui, graças a Deus, não está chovendo, não, viu, meu filho? Estou doida que choro. Por isso que a minha internet também. Então, a renovação da geração, né, que vai falar nesse livro, a incredulidade no deserto, ele vai falar muito dessa experiência do povo no deserto, o povo que não
duvida da presença de Deus, né? Sente sede, fome das cebolas do Egito, né? Quer voltar para o Egito, né? Mas o Deus olha com muito carinho, com muito cuidado e não desiste desse povo, né? Aí eu coloquei aqui uma curiosidade, por que aparece tanto a figura de Moisés e de Arão nesse livro do Êxodo, ou nesse livro dos Números? Ele vai falar, né? Porque aqui, você percebe que nesse primeiro capítulo do livro dos Números, ele vai tratar de quê, né? Do recenseamento que Moisés fez, da contagem do povo, né? A experiência que Moisés vai falando desse povo que precisava, povo de cabeça dura, precisava de se organizarem, né? E da organização de cada tribo. Olha, observe aí no capítulo 1 do livro dos Números, né? Como é que ele vai dizer aí? Que interessante. Abra aí sua Bíblia. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 2. Levantai, né? Olha, ele vai dizer assim, levantai a soma de toda a comunidade dos filhos de Israel, conforme seus clãs, a casa dos pais deles, número dos nomes de cada varão, cabeça por cabeça deles, de todo aquele que de 20 anos para cima está saindo do Israel deles. Tu e Arão fareis o recenseamento de acordo com seus esquadrões. Convosco estará um homem de cada tribo, ele será o cabeça da casa dos pais dele. E estes são os nomes dos homens que ficarão convosco. O interessante é isso, a preocupação da organização, né? Eles vão se organizando para que cada um, né, assuma a sua família, seu clã, sua realidade, né? E na hora de lutar, né, pela sobrevivência, pela vida, pelo rebanho, pelos seus, na hora de lutar contra os inimigos, os adversários, a organização está ali, porque eles não tinham nada, gente. A gente sabe que o povo no caminho desse deserto não tinha nada. Tinha pedra, a única arma que eles tinham é pedra. E olhe lá, né? Tinha pedra. Então, e tinha também essa graça de Deus, a presença de Deus, de estar com eles e eles se organizarem. Porque o povo unido, a gente já sabe disso, né? União vence todo o mal, né? A união vence a força, vence o mal. E a melhor forma que Moisés encontrou foi organizando, colocando um líder na frente do clã, né? Tanto que ele vai colocar aqui no capítulo, a partir do capítulo 5, Rubens, né? O chefe do clã, Simeão, né? Outro chefe, Judá, outro chefe, Isacar. Aqui são todas as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos com alguém à frente, né? Aí, um deles à frente para se organizar, então, na hora da luta, na hora da batalha, contra os inimigos, vencerem juntos, né? É muito interessante, né? Porque ele diz assim, a partir de 20 anos, porque só poderiam ir para a guerra, na época, quem tivesse a partir de 20 anos, né? Se organizasse, né? É muito interessante essa experiência. Aí você vai entendendo, vai lendo aqui a partir do capítulo 1, né? Aí vai observar, aí você pode até folhear a sua Bíblia aí, e vai observando aí como é interessante, né? Eles vão dizendo, no capítulo 2, vai dizendo que estão se organizando, né? Moisés vai organizando, junto com Arão, com todos os clãs, né? Para, de fato, ser um povo forte, porque é na união que a gente consegue a força, né? Aí vai organizando, e no capítulo 2 ele vai falando sobre também essa tribo, né? Que é a chamada tribo dos levitas, do Levi, que é a tribo sacerdotal, né? Que precisa também se organizarem, né? Junto à sua família e estarem, né, aptos também para ajudar quando precisarem se deslocarem para um local ou para outro, se organizarem, porque eles eram responsáveis pelas coisas sagradas, pela a Arca da Aliança, né? Pela tenda
do encontro, né? A tenda que Deus descia na tenda, né? O encontro de Deus com o povo, e eles se organizavam para isso, os levitas, né? Aí vai seguindo, o interessante é isso, toda essa organização, né, que ele vai apresentando desse livro dos números, né, que muitas vezes também é chato, é só nome, né? No capítulo, ele vai falar sobre essa questão das leis diversas, né? E vai expulsando o que é impuro, o que não é puro, e vai organizando sobre as reparações. É muito interessante, gente. Quando a gente lê, olhando por esses olhos da fé, dizendo que isso aqui era necessário para a vida do povo, e foi a melhor forma que eles encontraram para se organizarem e conseguirem se tornarem um povo lutando, né? Sem arma, sem nada, e lutaram e conseguiram. A gente vê com outros olhos que fé esse povo tinha também, né? Quando se organizaram, né? Quando acreditaram nessa força que era dada por Moisés e Arão. A Deus dava a eles dois e eles transmitiam, né? Muito interessante, eu quero que você abra aí, lá no capítulo 6, no livro dos Números, que tem uma bênção chamada Bênção de Arão, que é uma bênção maravilhosa, é uma bênção antiquíssima, uma das bênçãos mais antigas que a igreja concedia a todos os seus fiéis. Hoje está um pouco esquecido, mas é uma bênção muito eficaz, né? Que Arão, né, dava, né, essa bênção para os seus filhos e para o povo de Israel. E é uma bênção que é válida para hoje. Que tal você abençoar todo dia, toda noite, a sua casa, o seu filho, a sua família com essa bênção? Vamos ler junto aí? Capítulo 6, versículo 22, ele vai de 22 até o 27. São só 3, 6 versículos. Abra aí sua Bíblia, por favor. Final do capítulo 6, livro dos Números. Todo mundo abriu? Acompanhe comigo aí. O Senhor falou a Moisés: fala a Arão e seus filhos, assim abençoarão os filhos de Israel, dizendo-lhes. Quem quiser ler comigo, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar sua face e tenha piedade de ti. O Senhor levante sua face para ti e te conceda a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu os abençoe. Que bênção maravilhosa, não é, gente? Que bênção, é bênção das coisas aqui, né? Aí é interessante isso, né? Aparece essa experiência da figura de Arão e de Moisés, por quê? Porque eles são os grandes líderes, que vai instruindo, vai ajudando, vai conduzindo o povo, né? Tudo bem? Vocês já rezaram essa bênção na sua família, na sua casa? Geralmente tem padre que gosta de rezar no final da missa, né? Outros, maioria nem conhece direito. Podemos passar aí, Paulo, para a gente encerrar isso nos números? E cá conserva esta bênção missal, é verdade. Tempo comum, isso é verdade. Então, o livro dos Números ele recebeu esse nome por quê? Porque começa com um recenseamento, acabamos de ver, né? E retoma o tema da marcha pelo deserto, até a chegada às margens do Jordão, do capítulo 1, né? Versículo 1 até o capítulo 36, versículo 3, ele vai falar o tempo todo desse livro, o livro inteiro, né? Praticamente, né? Que o livro termina no capítulo 36, como você pode ver aí, né, 36. Então, o tempo todo ele vai tratando dessa experiência
da organização da vida do povo, da marcha do povo pelo deserto, e desse recenseamento. Por isso que é chamado o livro dos números, né? Porque é um livro que vai contando o tempo todo, organizando quem tem 20 anos, quem pode ir para a guerra, né? Quem são os homens, quem são... Claro que as mulheres não eram tidas, né? As mulheres só serviam para mandar. Não entrava. Só servia para procriar. Não era mulher, escrava e criança, não era gente, na época. Exatamente. Mulher, escravo e criança não era gente só eram os homens e quem tinha a partir de... Os homens era a partir de 12 anos. Quando a partir de 12 anos era tido como, de fato, uma pessoa adulta, que já estava se preparando para, né, viver essa experiência. E a partir dos 20 poderia ir para a guerra. Aí é muito interessante isso, né? Essa marcha, essa organização, né? Que o livro todo, por isso que é chamado livro dos números. Então, o recenseamento do povo, né, do versículo até o versículo 4, a gente acabou de ver, né? Também a dedicação, vai falar sobre a questão da dedicação da tenda, da reunião, no capítulo 7, né? E a celebração também da Sagrada Páscoa, a segunda Páscoa, e a partir da montanha santa, né? Monte Santo, Monte Horebe, né? Então, 9 a 10 vai falar dessa celebração, da segunda Páscoa. Também do 11 a 14, vai falar da chegada do povo nessa cidade, chamada cidade de Cádiz, né? Muito importante para a vida deles, essa chegada dessa cidade, né? Também do 20 ao 25 vai falar também da chegada deles em Moab, essa cidade, Moabita, a cidade dos Moabitas. E o estabelecimento das tribos, a organização, né? Estadia da tribo de Gade, de Rúben, na Transjordânia, né? No capítulo 31, ou no capítulo 31, deixa eu ter errado aqui. Então, a partir do capítulo 31, vai falar dessa experiência, né? Eles se instalaram, uma das primeiras tribos se instalaram nessa região, né? A região da Transjordânia. Tudo bem até aqui? Perguntas? A gente já encerrar? Pode passar, Paulo. Pronto. Aí, se você não tem nenhuma dúvida sobre os números, alguém já leu os números, o livro dos números? Se não leu, eu faço esse convite, né? Essa proposta decente para você, é uma proposta muito decente para você começar a ler. O que você acha chato, difícil, anota. E das próximas aulas a gente tira a dúvida. E nós estamos já quase terminando esse primeiro bloco, né? Que os 5 primeiros livros, né? E nós temos ainda algumas coisas para comentar, né? Para falar. Mas antes eu queria que, se você leu ou quisesse fazer alguma consideração, se tiver alguma dúvida ainda sobre o livro dos números, a gente pode deixar o Deuteronômio para a próxima aula, né? Nós estamos já quase terminando. Talvez seja a última aula ou a última aula, não sei, vamos ver ainda. O que vocês acharam do livro dos números? Já leram? Nunca leram? Estão muito silenciosos, ninguém está falando quase nada. Ou sabe de tudo, ou não entenderam nada ainda. Você vê que o livro dos números, o Levítico só tem 27 capítulos. Já o livro dos números tem o quê? 36, né? Um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Irmã, oi. Diga, minha querida. Sim. Não, José. Assim, eu não li tudo, né?
Tá, assim, eu vejo que quando a gente vai fazer uma leitura, assim, a primeira leitura, quando cai nesse livro dos Números, livro do Levítico, sempre a gente acha, né, complicado ler aqueles nomes complicados. E agora que a gente está entendendo, né, o porquê disso, né? Porque a gente não tem essa experiência de ler o livro, de ler o capítulo todo, né? E agora veio esse despertar para a gente ler. Porque a gente acha cansativo, ou a gente lendo, ou a gente escutando quem está lendo, né? Então, a gente acha que a gente não conhece, né? É verdade. Quando você não conhece, a coisa se torna muito mais complicada, né? Muito mais chato, né? Quando você agora abre a mente para entender, tá, é assim, né? Aí, agora que dá para entender, porque vai falar de quê, gente? De leis, isso é chato, né? De preparação para a partida do Sinai, das ordens que é dada, das crises, das reclamações, fala muito de reclamação, né? Então, vai falar de coisas assim que você não entende por que tem tudo isso nesse livro, por que isso aqui não passa por ele, nem olha, né? Mas é necessário, né? Essa forma de organização do... Diga, Paulo. Irmã, duas coisas interessantes. Eu gosto de usar essa bênção dos números. E ela tem... A ICA é a sigla da nossa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tem lá no missal essa bênção para o tempo comum. Negócio que os padres não gostam de usar, raramente usam. Eu gosto, quando eu estou na comunidade, sempre de pedir, no final do encontro bíblico, a gente fazer a bênção pela Bíblia com o livro dos números. Gosto bastante. E se vocês viram a experiência agora da Vigília Pascal, foi usado bastante livros do Antigo Testamento, né? Teve bastante leitura do Gênesis, do Êxodo, e é interessante. Agora, essa questão dos levíticos, a gente não confundir com os sacerdotes do tempo de hoje, né? Eram os sacerdotes da época que tinham uma outra postura, uma outra caminhada. A gente costuma dizer que hoje, no meio do nosso clero, da nossa caminhada sacerdotal, e também como povo de Deus, tem uma doença chamada clericalismo, que afeta tanto padre, sacerdote, como afeta também leigos e leigas, religiosos e religiosas. Esse clericalismo mata a igreja, mata a palavra, mata as coisas bonitas, o Espírito Santo quer agir, e às vezes a gente não deixa ele agir, por causa justamente desse clericalismo, querendo mandar. Que não tem nada a ver com a questão da santidade e, né, da experiência de amar, de amor, né, de servir. Né, não tem nada a ver com isso, né? Você falou muito bem, Paulo, está certíssimo. A vida sacerdotal hoje é outra coisa, porque nós somos sacerdotes, todos nós, a partir do nosso batismo, nós somos profetas, sacerdotes e reis. Todos nós somos sacerdotes pelo nosso batismo, né? Apenas, né, o padre, o homem que recebe a ordem, né, ele está recebendo um serviço, ou seja, ele está recebendo uma responsabilidade bem maior do que todo mundo, né? Sacerdote por excelência só existe um, que é Jesus Cristo, né? Hoje, na nova aliança, na nova vida que a gente leva em Jesus, só existe um sacerdote, não existe outro. Nós, pelo batismo, eles também, pelo batismo, se tornaram um povo sacerdotal. E, a partir do batismo, pela, né, a escolha, né, pela a vocação, eles assumem, né, um serviço na igreja. Né? O presbítero é aquele que serve o presbitério. O presbitério é aquele que está a serviço do povo. É uma coisa tão simples, né? Tão comum, tão tranquilo, sem incutir, envolver a questão do clericalismo. Eu posso, eu mando, eu sou o dono, eu sou todo poderoso aqui. Não existe, diante de Deus, não existe nada disso.
É uma coisa que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas quando a gente lê, né, o livro do Levítico, que eles faziam, né, aquilo que, de fato, o sacerdote deve fazer, que é viver para Deus. Os levitas, sacerdotes dos sacerdotes, viviam exclusivamente para servir a Deus e ao povo, que é o que nós devemos fazer, né? Como batizado, o padre, como servidor do reino, né? A serviço do reino. Foi muito boa essa sua consideração, Paulo. Muito obrigada. Mas vocês vão ler mais o Levítico e o Deuteronômio e o Número, para a gente trazer também mais, né, inquietações e a gente fechar esses 2 livros. Pode ser assim? Pode. Porque tem muita coisa interessante, né? É tanto que eu queria pedir que vocês observassem com carinho, no livro dos Números, o capítulo 20, que vai falar sobre o sofrimento na caminhada, né? E também as primeiras vitórias que o povo tiveram, né, quando eles se conquistaram. Capítulo 20, ele vai falar muito sobre essa experiência da caminhada sofrida do povo, né? E também, vocês vão pegar, não vou ler o livro todo, mas com consideração, vocês vão considerar também aquele episódio que está lá no capítulo 22, que é o episódio de Balaão, em Valfegor. Vocês vão observar também alguma coisa lá e fazer alguma anotação e a gente vem discutindo na outra aula. Pode ser assim? Capítulo 20, Pode. capítulo 22. Vocês leem no livro dos Números. É para ler todo, mas quando chegar aí vocês param e olhem com mais carinho, tá certo? Certo, ok? Mais alguma coisa? A gente continua no próximo encontro, na próxima aula, o livro do Deuteronômio. A gente já vai encerrando quase na próxima aula. Pode ser assim, né? Ok, Paulo? Tá ok, irmã. Obrigado pela aula de hoje. Aqui tá chovendo bastante. Eu não sei como é que tá aí para casa da Celina, mas para cá a chuva tá com vento forte. Queremos saber quem pode rezar na próxima quinta-feira, né? Que a gente já vai terminar o livro do Pentateuco. O bloco. O bloco do Pentateuco, é. Aí eu queria propor que sempre que fosse possível também nas nossas orações, a gente retomar essa bênção dos números, que é muito bonito. Muito bonito. O pessoal gosta de usar a bênção de São Francisco. Na realidade, a bênção de São Francisco é uma bênção bíblica, é uma bênção bíblica. Só que o pessoal chama assim, a bênção. Nós vamos dar a bênção de São Francisco. Não é a bênção de São Francisco, é a bênção que São Francisco usava a partir da palavra de Deus. Então, não é invocando a bênção dele, mas é invocando a bênção de Deus que São Francisco fazia isso na sua fraternidade. Quem poderia fazer a oração da próxima semana? Quem se coloca à disposição no tempo da Páscoa, se for ofício divino, ou se não, o Alex Divina, leitura orante da Bíblia. Quem for escolher, quem for fazer, escolhe. Um dos dois, né? Fica livre. Quem se coloca à disposição? Hoje só tem as mulheres, é uma de vocês aí. Lembra que o ressuscitado apareceu para as mulheres. E o nosso culto são as mulheres. Tem 2 homens, mas os 2 homens quase nem sempre estão conosco, que é o Ari e o eles quase nunca podem estar o tempo todo com a gente. O Ari tem um outro, que eu me esqueci o nome dele. Qual das mulheres vão fazer a oração? Me digam aí. Eita, tá difícil, né, Paulo? Ou indiquem alguém. Já que a pessoa não quer se oferecer, vamos fazer a proposta para a pessoa. Fala, meu povo, para não demorar muito.
Eu posso fazer a oração. Qual é a oração, Paulo? Aí você escolhe. Pode ser ofício divino, como pode ser também a leitura orante, o que você quiser fazer, Alexo Não, é divino. porque eu não tô com eu não estava em casa, e estou aqui na casa da minha filha, vim para cá, e eu não trouxe, eu pensei que podia ser uma oração mesmo, Não, normal. pode, você fique à vontade, pode ser a oração da Bíblia, pode ser a leitura do Evangelho com a bênção, que a gente viu aqui, a bênção dos números. Fique bem à vontade, viu? Hoje, por exemplo, hoje a gente fez, começando com a oração ao Espírito Santo, depois a gente não cantou a abertura, porque a gente não sabia cantar, mas a gente leu a abertura do ofício, depois a gente fez a recordação da vida, que foi um pouco sobre a Semana Santa, e em seguida o Evangelho do dia. A gente comentou um pouquinho do Evangelho. Paulo, Celina, mas Felina, é para a próxima semana, não é isso, Paulo? É para a próxima semana, não é para hoje não. Tá bom, tá certo. Eu pensei que era para agora, para finalizar. Deixa, a próxima semana. Não. É para a próxima semana, viu? Certo, tá bom. É porque, na realidade, a gente fez a oração já completa, a gente já fez até a bênção. Então, agora a gente só encerra com uma Ave Maria, né, irmã? A gente já fez a bênção, já fomos abençoados pela oração de Arão, né? A bênção de Arão. Exatamente. Vamos só rezar uma Ave Maria. Exatamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, tá, gente? Boa noite, né, gente? Boa noite.